Prepare-se para descobrir os encontros mais aterrorizantes já registrados nas profundezas do oceano. Número 1. Terror nas águas cristalinas das Maldivas. Nossa primeira história se passa nas paradisíacas praias das Maldivas, onde o azul transparente do mar esconde horrores inimagináveis. No verão de 2020, 3 melhores amigas, Emma, Olivia e Sofia, embarcaram numa viagem dos sonhos, buscando dias de descanso, sol e aventuras. A beleza serena do arquipélago prometia momentos mágicos, mas o que elas viveriam seria o oposto disso. As 3 vinham planejando a viagem há meses. Unidas desde sempre, sua amizade havia sido moldada por anos de experiências marcantes. No trajeto do aeroporto até o resort, conversaram animadamente com o motorista, que contou sobre um ataque de tubarão ocorrido há poucas semanas. Uma turista só havia sobrevivido por um triz após um confronto assustador com o predador. Enquanto ele relatava os detalhes, Sofia sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ela sempre teve medo de tubarões, um pavor profundo que agora voltava com força. Preocupada, sugeriu que tivessem mais cuidado e lembrou que o ataque fora recente. Emma, sempre destemida, desconsiderou o alerta. Para ela, as chances de outro ataque acontecer tão cedo eram mínimas. Olivia, como sempre conciliadora, tentou acalmar a amiga dizendo que ficariam juntas e perto da praia, e que a água transparente permitiria ver qualquer aproximação. Mesmo com as garantias, Sofia não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Quando o sol começou a desaparecer no horizonte, elas decidiram mergulhar pela primeira vez com o snorkel. A animação de Emma e Olivia contagiou Sofia, que acabou cedendo e entrando no mar com as duas. O que viram debaixo d'água era de tirar o fôlego. Peixes coloridos nadavam entre os corais iluminados pelo fim do dia, e o trio nadava maravilhada, apontando criaturas marinhas e trocando risos despreocupados. Mas aquela tranquilidade logo se transformaria em um pesadelo. De repente, Sofia sentiu um puxão violento na perna. Em instantes foi arrastada para baixo. Tentou emergir, os olhos arregalados de pavor. Emma e Olivia ouviram um grito abafado e viram a água ao redor se tingindo de vermelho. Um tubarão a atacava. Desesperadas, as amigas nadaram em sua direção tentando salvá-la. Agarraram seus braços e tentaram puxá-la, mas o tubarão, uma sombra enorme debaixo da superfície, resistia, sacudindo o corpo com força brutal. Sofia gritava de dor, seu rosto contorcido em puro terror. As mandíbulas do tubarão voltaram a se fechar sobre sua perna. Emma e Olivia, em pânico, chutavam e batiam no animal, mas ele era implacável. Alguns poucos turistas ainda na praia começaram a gritar por socorro, mas os minutos pareciam eternos. As amigas lutavam, mas Sofia já não tinha forças. Sua mão escorregou das delas, e com um grito final que gelou o sangue, foi puxada para o fundo. Desapareceu. Emma e Olivia ficaram ali, flutuando na água agora tingida de sangue, sem conseguir respirar direito, tomadas pelo medo e pela dor. Agarraram-se uma à outra, chorando descontroladamente. Foi nesse momento que perceberam o próprio estado. Emma estava gravemente ferida, com a perna dilacerada, jorrando sangue. Olivia apresentava cortes profundos nos braços, costas e também na perna. Os últimos banhistas correram para chamar ajuda. Barcos de resgate foram rapidamente enviados, cruzando as ondas em direção ao local do ataque. Um helicóptero médico também foi acionado. As duas foram resgatadas com urgência e levadas no helicóptero. O som das hélices abafava tudo enquanto o mar ficava para trás. Apesar do empenho da equipe médica a bordo, os ferimentos das jovens eram extensos demais. Emma e Olivia resistiram até onde puderam, mas não sobreviveram à perda de sangue e aos traumas. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente, lançando uma sombra sobre o paraíso das Maldivas. Uma investigação foi aberta e as autoridades fecharam a praia para evitar novos ataques. O tubarão responsável era de uma espécie rara e agressiva, incomum naquela região, o que tornava tudo ainda mais surpreendente e devastador. A história de Emma, Olivia e Sofia é um lembrete cruel do poder bruto da natureza e da linha tênue entre aventura e tragédia. Número 2. A foto fatal em Bora Bora. O próximo relato se passa nas águas translúcidas e encantadoras de Bora Bora, conhecidas por suas lagoas azul turquesa e vida marinha vibrante. No verão de 2023, Chloe, uma famosa influenciadora do Instagram, e seu namorado Ryan decidiram viver uma experiência única.
um ensaio fotográfico com golfinhos. Mas o que deveria ser uma memória perfeita se tornou um verdadeiro pesadelo. Chloe era fascinada pelo oceano. Sua conta nas redes sociais estava repleta de fotos em cenários paradisíacos, sempre à procura da imagem perfeita. Ryan, sempre ao lado dela, a acompanhava em todas as aventuras. Para essa viagem, alugaram um barco privativo com uma equipe profissional para registrar os melhores momentos com os golfinhos de Bora Bora. O dia começou com entusiasmo. Do convés, o casal observava os golfinhos saltando ao redor do barco. O capitão e a tripulação explicaram as regras de segurança e destacaram os perigos do mar aberto, avisando que ninguém deveria mergulhar sem supervisão. Chloe ouviu, mas já visualizava a foto perfeita dentro d'água, ao lado dos golfinhos. Enquanto o barco flutuava sobre a lagoa calma, Chloe tirou lindas fotos da superfície, mas não estava satisfeita. Ela queria algo mais imersivo, que fizesse sua postagem bombar nas redes. Ryan, preocupado, sugeriu que ela ficasse no convés como recomendado. Mas ela, decidida, não deu ouvidos. Ignorando os alertas do capitão e os pedidos de Ryan, Chloe pulou na água rindo, mesmo quando os golfinhos começaram a se afastar. O barulho de seu mergulho assustou os animais. A tripulação trocou olhares preocupados, murmurando sobre a imprudência da jovem. Enquanto ela fazia poses e registrava fotos, uma sombra se movia sob a superfície. De repente, os golfinhos desapareceram. Um silêncio estranho tomou conta. Ryan percebeu o perigo e gritou para Chloe voltar imediatamente ao barco. Quando ela virou, seu sorriso desapareceu. Uma barbatana escura cortava a água vindo direto em sua direção. Era um enorme tubarão, com cerca de 4 metros de comprimento. Seu corpo ágil se movia com precisão mortal. Em pânico, Chloe tentou nadar de volta, seus braços e pernas se movendo freneticamente. A tripulação lançou boias e gritou instruções. Ryan, em desespero, viu o tubarão se aproximar rapidamente. Em segundos, os dentes da criatura rasparam sua perna, causando uma dor lancinante. Chloe gritou, um som que perfurou o caos. Ryan não pensou 2 vezes. Pulou na água para salvá-la. Quando chegou até ela, o tubarão atacou de novo, mordendo com mais força. O sangue manchou o mar. Ryan segurou Chloe com um braço e usou o outro para empurrá-la em direção ao barco. O tubarão circulava, sua barbatana desenhando linhas de terror na água. Com um último esforço, Ryan nadou até a embarcação, chutando com força. A equipe os puxou para dentro com o coração disparado. A perna de Chloe sangrava intensamente. Os cortes profundos mostravam a brutalidade do ataque. Enrolaram-na em toalhas e pressionaram os ferimentos enquanto corriam de volta para a costa, onde uma ambulância os aguardava. Durante o trajeto, Chloe tremia, agarrada a Ryan. O choque da situação agora era inevitável. Médicos estavam prontos ao chegarem à praia. Ela foi levada às pressas para a cirurgia. Os dentes do tubarão haviam dilacerado músculos e tecidos. Após o ataque, autoridades iniciaram uma investigação. A tripulação foi interrogada e os protocolos de segurança revisados. Especialistas observaram que os ataques poderiam estar ligados à mudança no comportamento das presas dos tubarões. O capitão reforçou a lição. O oceano, por mais belo que seja, esconde perigos reais. Número 3. O ataque inesperado nas águas da Flórida. A próxima história nos leva até as ensolaradas ilhas da Florida Keys, um refúgio tropical onde o mar transparente e as paisagens vibrantes atraem aventureiros do mundo inteiro. No verão de 2023, 2 grandes amigos, James e Kyle, decidiram aproveitar o dia para uma aventura de jet ski. O que começou como um passeio empolgante se transformaria em um pesadelo que jamais esqueceriam. James e Kyle eram inseparáveis. Amigos desde a adolescência, compartilhavam uma conexão baseada em confiança, risadas e amor pelo mar. As águas da Flórida eram seu lugar favorito, um refúgio de liberdade e adrenalina. Naquele dia, o céu estava de um azul intenso e o sol brilhava alto, refletindo-se nas ondas que pareciam convidá-los para mais uma experiência inesquecível. O arquipélago da Florida Keys é conhecido por seu ecossistema diverso, lar de golfinhos, peixes coloridos, tartarugas e até os imponentes peixes-boi, mas também é um ambiente onde a beleza pode, de repente, revelar seu lado mais perigoso. A dupla acelerou pelos canais azul turquesa, rindo, gritando e celebrando a vida. A sensação de liberdade era pura euforia. O vento batia no rosto, e o sal do mar parecia intensificar a emoção do momento.
Tudo era perfeito, até que algo chamou a atenção de Kyle. No horizonte, ele avistou um grupo de orcas nadando juntas. Era uma visão rara naquelas águas quentes, já que esses animais costumam viver em regiões mais frias. Suas peles pretas e brancas contrastavam com o azul do mar, movendo-se com uma graça quase hipnótica. Fascinado, Kyle apontou para James, que virou o jet ski na direção das criaturas, maravilhado com o espetáculo. As orcas eram gigantes, e algumas pareciam medir mais de 6 metros de comprimento. Moviam-se com uma elegância poderosa, cortando as ondas como lâminas vivas. James, porém, sentiu um arrepio de cautela. Algo dentro dele dizia que era melhor não se aproximar demais, mas o entusiasmo de Kyle foi maior. Ele riu, acenou e acelerou o jet ski em direção ao grupo. A emoção rapidamente se misturou com tensão. As orcas pareciam curiosas, mas havia algo estranho em seu comportamento. O mar ficou subitamente quieto, um silêncio que antecedia o perigo. Sem aviso, uma das orcas emergiu com uma força brutal e atingiu o jet ski de James, arremessando-o no ar. O impacto foi tão intenso que ele mal teve tempo de entender o que estava acontecendo antes de cair violentamente na água. Kyle, ao ver a cena, riu nervosamente, achando que era apenas um susto, até ouvir o grito de desespero do amigo. James lutava para se manter à tona, o coração disparado, enquanto sentia algo enorme roçar sua perna. A corrente ao redor se agitava e ele percebeu o tamanho da criatura sob si. A orca estava rondando, seu corpo colossal movendo-se com precisão e força assustadoras. Kyle acelerou o jet ski em sua direção, gritando o nome do amigo. As águas ferviam. A orca subiu novamente tão próxima que o som de sua respiração ecoou como um trovão. James conseguiu agarrar a mão estendida de Kyle e, com esforço sobre-humano, foi puxado de volta para o jet ski. Ambos estavam ofegantes, os olhos arregalados em puro pavor. De repente, a orca reapareceu, emergindo a poucos metros. Seu corpo maciço rompeu a superfície, expelindo um jato de água que ecoou como um rugido. Os amigos aceleraram de volta à costa, sem ousar olhar para trás. O coração deles batia como um tambor, e o medo era tão real quanto o sal que queimava suas gargantas. Ao chegarem à praia, desabaram na areia, tremendo. Os moradores locais, que haviam assistido de longe, correram para ajudá-los. Ninguém acreditava no que tinham acabado de ver. Era quase impossível imaginar uma orca atacando pessoas. Algo raríssimo, mas não impossível. Autoridades investigaram o caso e concluíram que o comportamento agressivo poderia estar ligado ao aumento da presença humana e de jet skis na área, o que vinha perturbando o habitat dos animais. Aquelas águas tranquilas estavam se tornando palco de um conflito invisível entre o homem e a natureza. James e Kyle sobreviveram, mas jamais se esqueceriam daquele dia em que a diversão se transformou em um confronto direto com um dos predadores mais inteligentes e poderosos do oceano. Número 4. O mergulho trágico na Austrália. A próxima história acontece nas praias douradas da Austrália, um destino conhecido por suas águas claras e recifes deslumbrantes. No verão de 2019, Paul, um pai dedicado, e sua filha Emma decidiram passar um dia especial juntos, mergulhando com snorkel. O que seria um passeio tranquilo de família logo se tornaria uma experiência aterrorizante. Paul sempre foi um homem cuidadoso. Para ele, nada era mais importante do que proteger a filha única. Emma, com 18 anos, era independente, determinada e queria provar ao pai que já podia tomar suas próprias decisões. Apesar das diferenças ocasionais, o laço entre os dois era forte e cheio de carinho. Naquela manhã, o cenário era perfeito. O sol dourava a areia e o mar parecia um espelho azul. Eles vinham planejando esse mergulho há meses. Emma estava animada e o sorriso em seu rosto refletia pura alegria. Quando finalmente entraram na água, ficaram maravilhados com os corais coloridos e os peixes tropicais que nadavam ao redor. Paul permanecia sempre por perto, atento a cada movimento da filha. Depois de um tempo explorando, Emma perguntou se podia nadar um pouco mais adiante. Paul hesitou, mas diante do olhar confiante dela, acabou concordando, pedindo apenas que não se afastasse muito. Emma nadou graciosamente, afastando-se devagar. Paul, cansado, começou a voltar à praia. Foi então que algo cortou a superfície da água. Uma barbatana escura, avançando em direção à filha. O pânico tomou conta dele. Gritando o nome de Emma, Paul correu de volta para o mar, nadando com toda a força. A filha ouviu o grito,
Olhou para trás e viu o terror estampado no rosto do pai. Quando percebeu a aproximação da barbatana, era tarde demais. Um enorme tubarão branco emergiu das profundezas e a atacou. O mar se transformou em uma cena de horror. Paul mergulhou até ela e começou a golpear o tubarão com o que encontrou. Um pedaço de coral. Bateu com força repetidas vezes, mesmo com as mãos sendo cortadas pela superfície áspera. Movido pelo instinto de proteger a filha, ele não parou. Finalmente, o tubarão soltou Emma e recuou, desaparecendo no vermelho da água. Paul puxou a filha para a superfície e a levou até a praia, gritando por socorro. Banhistas correram para ajudar enquanto ele tentava mantê-la consciente. Emma estava gravemente ferida, com profundos cortes na perna e no lado do corpo. Os paramédicos chegaram e fizeram o possível para estabilizá-la. Paul, exausto, observava com as mãos sangrando e o coração despedaçado. O que antes era um paraíso agora era um cenário de terror. Os investigadores confirmaram que o ataque foi causado por um grande tubarão branco, de quase 5 metros de comprimento. A força e a precisão do ataque deixaram marcas devastadoras. Emma passou por várias cirurgias e sobreviveu. Mas as cicatrizes físicas e emocionais permaneceriam por toda a vida. Paul também carregaria para sempre as marcas em suas mãos, símbolos do amor e da coragem de um pai que enfrentou o próprio medo para salvar sua filha. Número 5. O pesadelo nas águas da Amazônia. A quinta história nos transporta para o coração da floresta amazônica, onde rios sinuosos escondem criaturas tão belas quanto perigosas. No verão de 2021, um casal aventureiro, Arya e Kai, decidiu explorar as águas selvagens da região em busca de imagens únicas. Mas o que eles encontrariam naquela jornada seria muito mais do que esperavam. Arya era fotógrafa e apaixonada por natureza. Sempre buscava registrar a essência selvagem dos lugares por onde passava. Kai, seu namorado e fiel companheiro, a acompanhava em todas as expedições. Juntos, já haviam visitado locais remotos ao redor do mundo, mas a Amazônia prometia algo inédito. Um encontro verdadeiro com o indomável. Naquela manhã, o ar estava carregado de umidade, o sol brilhava intensamente e os sons da floresta criavam uma sinfonia natural ao redor. Eles decidiram fazer um passeio de canoa por um dos afluentes do rio Amazonas, cercados por vegetação densa e uma fauna vibrante. A cada remada, Arya fotografava a exuberância da paisagem. Pássaros exóticos cruzavam o céu, folhas gigantes formavam túneis sobre a água e pequenos animais apareciam nas margens. O clima era de fascínio. Porém, Kai, mais atento, sentia algo estranho. Um incômodo silencioso, como se estivessem sendo observados. Enquanto Arya se encantava com tudo ao redor, avistou um grupo de capivaras descansando perto da margem. Seus olhos brilharam. Queria capturar aquele momento. Sem pensar duas vezes, desceu da canoa e entrou na água lentamente, com a câmera em mãos. O contato com a água gelada lhe causou um arrepio, mas ela atribuiu aquilo à excitação. Kai, tenso, permaneceu na embarcação. Observava cada movimento da namorada, sentindo que algo não estava certo. Ainda assim, respeitou seu espaço. Arya era experiente, e ele não queria cortar sua inspiração. Ela se aproximou das capivaras com cuidado, tentando não assustá-las. Era o momento perfeito. A luz filtrava entre as folhas e os animais estavam calmos. Mas a calmaria duraria pouco. De repente, um estrondo na água. Um enorme crocodilo surgiu das profundezas, abocanhando a perna de Arya com uma força brutal. O grito que ela soltou ecoou pela mata como um alarme de puro pavor. Kai reagiu instantaneamente. Remou até ela o mais rápido que pôde, enquanto o animal a arrastava para o fundo. A água borbulhava em vermelho. Arya lutava para se manter consciente, sentindo os dentes afiados cortarem sua carne como lâminas. Kai mergulhou, desesperado, tentando segurá-la. Em um ato de coragem, enfiou os dedos no olho do crocodilo com força, fazendo-o recuar por um instante. Mas o horror estava longe do fim. Um segundo crocodilo surgiu da escuridão, atacando Kai pelas costas. O pânico foi total. Gritando, ele pegou o remo e começou a bater com violência na cabeça da criatura. Após vários golpes, finalmente o animal cedeu. Ajudando Arya a subir na canoa, Kai percebeu o estado devastador de sua perna. Carne rasgada, ossos à mostra, sangue escorrendo sem parar. Ele tirou a camisa e improvisou um torniquete, pressionando com força enquanto falava com ela para mantê-la acordada.
A volta foi um trajeto entre a vida e a morte. Kai remava com fúria, guiado apenas pelo amor e pelo medo de perdê-la. Arya, entre delírios e momentos de consciência, segurava sua mão. Ao avistarem outros campistas na margem, Kai gritou por ajuda. Pessoas correram em sua direção e um resgate foi acionado imediatamente. Arya foi levada às pressas ao hospital mais próximo. Os ferimentos eram graves, lacerações profundas, perda massiva de sangue e a ameaça de infecção. Sua recuperação seria longa, dolorosa e incerta. A área onde tudo aconteceu foi interditada pelas autoridades, que reforçaram os alertas de segurança para turistas. A experiência diária tornou-se um alerta real para todos que subestimam os perigos da selva. A Amazônia é um espetáculo de vida, mas também uma terra onde predadores espreitam em silêncio. O oceano é um lugar de beleza inigualável, mas também um território onde a natureza impõe suas próprias regras. Cada história que vimos hoje nos lembra que, por trás das águas cristalinas e das paisagens de cartão postal, existem forças indomáveis, silenciosas e muitas vezes fatais. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!